Nosso protagonista é um garotinho chamado Ryoma. Ele era apenas um trabalhador fracassado no nosso mundo, que sempre era humilhado pelo patrão, e após a sua vida acabar, ele renasceu como treinador de monstrinhos mágicos de geleia, chamados Slimes. E esses bichinhos começaram a evoluir para espécies lendárias, com habilidades super poderosas, e alguns evoluíram para Slimes limpadores, para lavar a sua louça, já que ele detestava cuidar da casa, e alguns outros se transformaram em Slimes catadores, para comer seu lixo, que realmente tinha um cheiro horrível, e mesmo assim, eles mandavam pra dentro. O garotinho pensou que continuaria desfrutando dessa vida tranquilona, até que um dia viu um grupo de soldados tentando tirar a sua paz. Ao que parece, um homem estava prestes a morrer, e foi quando Ryoma tentou se aproximar deles. Os soldados quase executaram o moleque ali mesmo, mas Ryoma tentou dizer que tinha um remédio para o amigo deles. No entanto, depois de ficar aqui isoladão sem falar com ninguém depois de tantos anos, ele mal conseguia pronunciar as palavras. Mesmo assim, os soldados confiaram nele e deram remédio para o companheiro caído, trazendo ele de volta à vida. E muito aliviado por ele estar com saúde, o garotinho decidiu convidá-los para sua casa, mas ao se aproximarem, viram seu exército de Slimes, e com medo, eles estavam prontos para atacar. Mas Ryoma tentou avisá-los de que eles eram seus bichinhos de estimação, então os soldados acharam muito estranho e recuaram, e depois eles continuavam caminhando ao seu lado. E quando eles dão de cara com a beira de um penhasco, Ryoma ativou sua barreira mágica para revelar a entrada secreta de sua casa, e permitiu que o soldado caído dormisse na sua cama. Enquanto observavam a casa, um dos soldados percebeu que havia móveis apenas para uma pessoa, e quando Ryoma voltou para entregar mais remédios, eles se perguntaram como uma criança conseguia viver aqui sozinha na floresta mítica. Então seu líder se apresentou como o grande duque Reinhardt e agradeceu o garotinho por salvar o seu amigo, após ele ter sido atacado por bandidos. No entanto, eles perguntaram para Ryoma onde ele aprendeu a criar aquelas poções mágicas de cura. Então Ryoma tentou explicar que ele aprendeu com seus avós, mas depois que eles faleceram há 3 anos, ele ficou aqui sozinho, pois nenhum dos aldeões das vilas próximas jamais aceitariam um forasteiro em sua vila. E se sentindo mal por ele ter vivido aqui sozinho por tanto tempo, um dos soldados decidiu mostrar para ele uma bola de cristal mágica que revelaria se ele tinha alguma intenção maligna ou não. E ao tocar na esfera, o soldado percebeu que ele não era um criminoso, mas avisou o rapaz que faltavam nele habilidades de combate e que o garotinho era mais fraco do que um graveto. No entanto, quando o protagonista virou as costas para pegar algo para comer, o soldado mostrou a esfera aos seus outros companheiros e estava informando que esse moleque tinha habilidades incríveis. Eles ficaram chocados ao ver que ele tinha resistência à dor mental no nível máximo, o que fez eles perceberem que ele talvez tenha vivido uma vida horrível durante todo esse tempo. E logo, os homens estavam prestes a voltar para a cidade, mas enquanto caminhavam, Ryoma sentiu uma dor no peito, depois de ter mentido para eles sobre a existência dos seus avós, já que na verdade, 3 anos atrás, ele era apenas um trabalhador cansado e feioso, que recebia um salário patético, e já estava se perguntando se ele só tinha nascido para trabalhar para pessoas arrogantes. Mas após uma morte misteriosa, ele foi teleportado para a dimensão celestial. Mas quando os deuses perguntaram se ele estava chateado, ele respondeu que estava esperando o dia em que receberia uma recompensa por ter sofrido tanto na vida, e de qualquer forma, em todos os dias da sua existência medíocre, ele trabalhava para uma empresa gananciosa, onde ficava acordado a noite toda, fazendo hora extra sem receber nada em troca. Ele quase não tinha folgas, e ainda por cima, era humilhado. Ele se perguntou de novo quem eles eram, e novamente eles se apresentam. O velhote é o deus da criação, chamado Gaim, e a mulher de cabelo rosa é Lulutia, a deusa do amor, e Kufo é o deus da vida. Ryoma se perguntou se ele estava dentro de um anime ou de algum jogo moderno, e os deuses contam que decidiram acabar com a sua vida miserável que foi causada pela ganância dos outros ao seu redor, e presentear ele com uma nova vida tranquila. No entanto, quando o protagonista descobriu que ele morreu após simplesmente espirrar e bater a cabeça na cama, ele ficou maluco e indignado por ter morrido de um jeito tão patético. Ele se perguntou como isso era possível, até porque ele já passou por coisa muito mais barra pesada na vida. E mais uma vez, os deuses contam que irão reencarná-lo como uma criança pequena, mas para compensá-lo, eles decidiram tomar uma poção do poder mágico da Terra para infundi-lo em seu corpo, antes de enviá-lo para um novo mundo. E os deuses, então, fizeram ele assinar um acordo para manter segredo de tudo isso que aconteceu. E no fim, eles disseram para ele aproveitar a vida como um garoto feliz novamente, assim abrindo o portal para um novo mundo. E antes que o rapaz percebesse, ele renasceu no seu novo corpo. E vendo o livro de conhecimento que os deuses haviam deixado para ele, na última página, ele viu todas as habilidades lendárias que os deuses haviam concedido para ele. O garoto então decidiu testá-las em uma árvore e conseguiu cortá-la facilmente com um simples chute. Ele fica chocado pensando em como controlaria a sua força, mas aí então do nada um slime aleatório se aproximou dele e ele decidiu tentar domesticá-lo lendo o livro, e rapidamente começou a liberar energia de dentro de si para lançar um contrato ao redor do slime, tornando ele o seu primeiro familiar. E juntos, eles partiram para uma aventura, e voltando para o presente, já se passaram 2 semanas desde que o protagonista viu os soldados de Reinhardt. Ryoma decidiu passar o resto da vida pesquisando slimes. Ele contava os slimes que havia coletado e de repente viu os soldados voltando para vê-lo. E o rapaz percebeu que dessa vez eles trouxeram uma garota, e esse velhote aqui é o pai de Reinhardt. Ele se apresentou todo educado, acompanhado de Elise, a
esposa de Reinhardt, que já deixou o garoto vermelhinho com a sua beleza. E a garotinha chamada Eliaria ficou conversando e se apresentando ao garoto, já estando muito interessada nos slimes de Ryoma. Até o avô dela deu risada e disse que esse foi um dos grandes motivos para eles terem vindo, mas revela que ficou muito chocado ao ver a quantidade de slimes que o rapaz tinha. E quando a garotinha Eliaria perguntou como é que ele conseguia mantê-los em casa, ele começou a mostrar a super habilidade deles. Dezenas de slimes começaram a pular um em cima do outro, até se fundirem em um único slime gigante. A mãe da garota ficou chocada, pois ninguém jamais havia domado um slime gigante na história. No entanto, Ryoma explicou que eram apenas 100 slimes combinados, e a mulher disse que ele era simplesmente a primeira pessoa a conseguir fazer isso. E ela conta que esse pode ser simplesmente o momento mais importante da história da domesticação de monstrinhos. O rapaz ficou desconfortável com essa mulher toda emocionada colocando as mãos nele, então decidiu convidá-los para sua casa e ordenou que seus slimes encolhessem antes de entrarem. E como recompensa por ter salvo o amigo de Reinhardt, o garoto ganhou um relógio de ouro, já que ele não tinha muita noção de tempo, e é revelado que a garotinha Eliaria queria domar seu primeiro slime. Porém, ela não tinha certeza de qual conseguiria domar na sua primeira tentativa. Então Ryoma tentou ensiná-la sobre todos esses monstrinhos, mostrando como os slimes catadores de lixo costumavam comer todos os restos e sujeira, enquanto os limpadores podiam fazer o trabalho de lavar roupa. Todos se perguntaram se esse troço conseguia limpar as manchas mais difíceis. Então Ryoma disse a eles que ainda não descobriu as coisas que eles não são capazes de limpar. E aí então, simplesmente do nada, ele enfiou a mão na gosma azul para mostrar que aquilo não fazia mal nenhum aos seres humanos, falando que com certeza esses monstrinhos são muito úteis para a higiene. E a pequena Eliaria ainda queria um slime limpador como seu primeiro familiar, mas Ryoma achou que seria muito difícil explicar isso para uma garota. E os soldados então ficaram se perguntando o que ele estava querendo dizer com isso. E depois da conversa, os homens perceberam que estavam perdidos, mas um deles ficou maluco da cabeça e disse para as mulheres não serem preguiçosas e irem tomar banho sozinhas, sem a ajuda desses slimes. E claro que depois dessa, ele tomou um tapão na cara, com todas elas chamando ele de idiota sem noção. Ryoma tentou explicar que os slimes limpadores só eram atraídos pelo suor de seus futuros donos. E embora essa informação seja muito esquisita para Eliaria, ela estava determinada a conseguir seu próprio slime e se tornar uma domadora. Algumas horas depois, ela foi para a floresta e no final do dia, finalmente tinha criado seu primeiro familiar e prometeu protegê-lo para sempre. De volta para casa, Ryoma se lembrou do primeiro slime que ele teve, e embora ele não estivesse mais aqui com ele, esperava que ele pelo menos estivesse em um mundo melhor. Nesse instante, o vovô da garota convidou o rapaz para se juntar a eles na zona urbana, enquanto estiverem em uma cidade temporária durante uma viagem. E depois de ouvir que finalmente poderia viajar para um lugar diferente, Ryoma ficou paralisado de medo. Eliaria tentou dizer que também estava muito contra essa ideia de sair de casa no início, para vir para a floresta. Mas quando ela viu esse mundo maravilhoso do lado de fora e todas as alegrias que ela estava perdendo, ela ficou cativada. E o garoto Ryoma percebeu que não podia ficar trancado em seu quarto como nerd otaku para sempre, e perguntou se poderia se juntar a eles em suas aventuras. Todos ficaram animados com a fala do garoto, e o Duque Reinhardt disse que ele podia levar seus pertences, mas Ryoma revelou que ele tinha uma caixa de itens, e todo mundo ficou chocado ao escutar que ele possuía a habilidade raríssima, que é a caixa de itens, já que apenas uma pessoa no mundo pode usá-la. A mãe da garota conta que está cada vez mais impressionada com esse pequeno rapaz, e a garotinha Eliaria disse que um dia vai querer aprender tudo o que ele sabe. E o garoto Ryoma fala que não vai ter nenhum problema tirar um dia da sua vida para falar sobre todos os seus poderes. E depois, naquela noite, Ryoma começou a arrumar suas coisas, todos os itens raros que ele coletou das férias que vagavam pela floresta ao longo dos anos. E em pouquíssimo tempo, a sua casa inteira estava vazia. Ele fez uma viagem até as estátuas dos deuses que ele criou em homenagem, e disse que com certeza ele vai construir outra estátua assim que chegar na outra cidade. E depois de fechar a entrada da sua casa, o mordomo do Duque invocou sua caixa de itens e liberou uma carruagem de cavalos para levá-los em sua jornada. E enquanto viajavam, a garotinha se perguntou se Ryoma era capaz de controlar água e fogo, e Ryoma disse que sim. Na verdade, ele pode controlar todos os elementos do mundo. E o Duque Reinhardt se perguntava quando é que as habilidades superpoderosas daquele moleque iriam parar de aparecer. E o protagonista não tirava o sorriso da cara, todo envergonhado de ser elogiado toda hora. Ryoma se esforçava para manter a compostura, e a esposa e a filha do Duque não deixavam de pensar em como esse garoto é um gênio. O rapaz acabou soltando uma risadinha, e foi quando Reinhardt perguntou do que ele estava rindo. E Ryoma disse que estava se lembrando do seu avô, que disse que ele deveria aperfeiçoar um dos seus elementos e ser mestre nele, e não ficar testando todos sem parar. Eles continuaram viajando pela carruagem, até que um deslizamento de terra aconteceu durante uma chuva. Então Ryoma revelou que vai resolver a situação e pega uma capa de chuva, que ele conseguiu criar com a ajuda de slimes. Ele explica para todos que cobriu o casaco com geleia de slimes para repelir a água. Então o garoto saiu para ajudar os soldados, e assim que ele desceu da carruagem, lançou uma barreira de escudo para impedir que a chuva caísse sobre eles. O garoto fica dizendo que ele pode resolver o problema do deslizamento de terra no caminho, e usou sua habilidade mágica para criar blocos, transformando a terra em centenas de tijolos, e fez com que os slimes levassem os tijolos até criarem um caminho para eles seguirem. E quando o sol nasceu, a mãe de Eliaria chegou e deu um abraço no rapaz, mas ele teve que empurrá-la quando viu que estava quase sufocando. E após
ver o rosto de felicidade de todos com gratidão, ele pensou que era incrível poder ajudar pessoas que não eram gananciosas. E após 3 dias inteiros de viagem, eles finalmente chegaram na cidade mineradora, e Ryoma teve que obter sua esfera de status para revelar o nível de seus poderes mágicos. Ao se aproximar da esfera para revelar seus status, uma luz mágica foi liberada ao seu redor. Ele foi transportado de volta para o reino celestial. Os deuses receberam o garoto de volta, e Ryoma se perguntou se estava morto novamente, mas os deuses então revelaram que eles o presentearam com a habilidade de oráculo, tudo porque ele ficou rezando por eles durante 3 anos. E quando tentaram elogiá-lo por ter a casa mais limpa do mundo, o garoto tentou dizer que era apenas por causa de seus slimes limpadores e catadores. O deus Gaim revelou que essas não eram as únicas espécies que ele inventou. Ele havia criado o primeiro slime, e com o tempo, ele foi ganhando uma quantidade infinita de caminhos de evolução. Mas foi tudo graças a Ryoma que todo seu potencial ilimitado foi desbloqueado. E vendo quão chocados eles ficaram, Ryoma percebeu que eles devem ter ficado surpresos ao ver as espécies de slimes que nunca existiram antes. Mas os deuses acharam ainda mais chocante ele ter conseguido se encontrar com a família do Duque. Ele se perguntou o porquê. Então a deusa revelou que uma garota que antes havia sido atropelada por um caminhão havia reencarnado nesse mundo, e seu único desejo era domar animais. Então ela criou a magia de domesticação e se casou com a família Reinhardt. Os deuses estavam cuidando deles e concedendo suas bênçãos, tornando Eliaria uma das domadoras de feras mais fortes do mundo. E depois de ouvir essas palavras, Ryoma percebeu por que ela estava tão obcecada em trabalhar duro, mas se perguntou se algum dia iria encontrar outra pessoa reencarnada da Terra. No entanto, a deusa disse que eles só teleportam uma única pessoa a cada 200 anos, e revelou que no passado eles teleportaram um moleque otaku que queria muito destruir o mundo, mas ele era tão fracassado e antissocial que acabou ficando preso em casa, todo depressivo com um grande poder. Os deuses estão dizendo que estão felizes por Ryoma não ser um vilão como ele, e disseram que os outros deuses da magia e da guerra também concederam suas bênçãos. Nesse momento, ele começou a ser teleportado para seu mundo, com os deuses dizendo para falar com ele sempre que precisar de algo. Após ele acordar, a sacerdotisa disse para ele manter seus atributos em segredo e se afastou. Observando suas habilidades mágicas, ele percebeu que havia recebido o título de filho amado dos deuses, e quando finalmente saiu da sala, o velhote aconselhou o rapaz a esconder seus poderes, pois as nações do mundo tentariam se aproveitar e ganhar dinheiro, tudo devido à sua pouca idade, e para não ficar indefeso, o vovô está recomendando ele que se junte à guilda dos domadores. Então Eliaria perguntou qual era sua capacidade mágica. Ryoma revelou que era 198 mil. A garota ficou chocada, pois ter uma capacidade tão alta torna alguém quase impossível de aprender novas magias, tudo porque controlar o imenso volume de poder é muito complicado, até porque ela não conseguiu aprender nenhuma magia, e a sua capacidade mágica de talento era superior a 200 mil. Ela então se perguntou como é que ele era tão bom em utilizar magia. Então Ryoma revelou que simplesmente começou a brincar com magia até dominar todos os elementos, e quando eles chegaram na guilda dos domadores, eles perceberam que seria extremamente difícil aumentar seu nível, já que tinha relação com o monstro ser mais forte sob seu controle, e para Ryoma eram apenas slimes que cuidavam da casa, e eles eram bem fraquinhos. O rapaz ainda queria se juntar à guilda dos aventureiros, mas ele precisava passar por um teste físico em campo para calcular seu poder. Enquanto ele se preparava, o instrutor mandou que ele acertasse os 5 alvos à sua frente, sem desperdiçar uma única flecha. Então o garotinho Ryoma sacou as flechas e atirou nos alvos, acertando todos eles no centro. Ele se perguntava se todas as vezes que ele caçou havia preparado ele para esse momento. Eliaria ficava se perguntando como é que ele conseguia atirar tão rápido, e Reinhardt disse que esse moleque tem um talento absurdo para tudo que existe. E no próximo exame, o instrutor disse a Ryoma que ele precisava acertar 50 alvos com 50 flechas, e assim que o teste começou, o garoto conseguiu acertar todos os tiros no alvo. E quando a última rodada de 4 alvos apareceu, Ryoma preparou 4 flechas e as derrubou com um único tiro. Mas enquanto tentava relaxar, o instrutor jogou uma adaga em sua direção. Ryoma desviou o ataque e se lançou contra o instrutor para derrotá-lo, mas o homem mandou o moleque relaxar, porque esse daqui era só mais um teste. Era tudo para ter certeza do nível dele. E no final, o instrutor explicou que a lâmina estava cega, apenas para testar seus reflexos. Ele diz que ficou surpreso vendo o garoto contra-atacar, já que ninguém jamais havia tentado aquilo antes. Ryoma contou à família do Duque que havia passado em todos os testes, e Eliaria começou a girar em seu redor para dar os parabéns. E dentro da guilda, o instrutor entregou para Ryoma seu cartão de rank G, e disse que ele precisava provar o seu valor completando mais missões para se tornar um aventureiro de rank S. O garotinho Ryoma descobriu com a recepcionista que ele poderia aceitar missões de nível superior ao seu, e quando ele pergunta sobre o quadro de missões, ele descobriu que o banheiro da comunidade estava completamente destruído. Após lidar com todos os cidadãos, ele decidiu então realizar uma missão de limpeza, utilizando seus slimes
slimes super apelões e poderosos de coleta e limpeza. Logo começou a arrumar suas coisas para a viagem, e toda a família de Eliaria se despediu dele antes de partir. Ao chegar na casa, ele viu uma linda garota felina com orelhas de gato, chamada Mia. E depois que ele percebe que o banheiro lá dentro tá todo esbagaçado, ele pensou que seria um trabalhão do caramba resolver tudo isso. E para piorar, todo o lixo dos vizinhos era jogado bem na frente da casa dela. Então, quando ele chegou lá, pegou seus slimes e desativou o encolhimento de seu slime catador, antes de fazer ele se dividir em centenas de slimes menores. E em poucos minutos, todo o lixo foi limpo lá dentro. E quando tudo estava brilhando, o garoto usou suas habilidades mágicas para limpar toda a parede com a ajuda de seus slimes de limpeza. Quando tudo estava limpo, ele usou a sujeira para criar tijolos e preencher todos os buracos com os slimes pegajosos. Em apenas algumas horas, todo o lugar estava completamente limpo. E a garota gato começou a chorar porque tudo isso estava uma bagunça, e já fazia um bom tempo. Enquanto voltava, ele percebeu que realmente podia tornar esse mundo um lugar melhor. Voltando para a guilda, ele viu que ganhou um saco de moedas de ouro mais pesado do que ele imaginava por uma missão de baixo nível como aquela. No entanto, o chefão da guilda se aproximou dele e disse que está surpreso que alguém conseguiu limpar aquela casa. O cara perguntou como é que ele havia conseguido, e o rapaz apenas revelou que estava usando o poder de seus slimes mágicos. O mestre da guilda disse que havia mais uma coisa para ser limpa, e o protagonista já tá vendo onde é que isso vai dar, que vai ser limpar o maldito banheiro principal da comunidade. Escutando isso, o mestre explicou que o governo havia cortado dinheiro para o tratamento de esgoto, tudo porque aqueles riquinhos malditos não ligam para os pobres da cidade, e o banheiro foi completamente destruído há muito tempo, e também ninguém queria trabalhar naquela condição horrorosa, sem receber nada em troca. E se lembrando de como ele também era explorado em sua vida passada, Ryoma estava querendo ajudar limpando o local com seus poderes, mas também estava querendo pedir à família de Reinhardt que o ajudasse em sua casa. O garoto falou sobre o bloqueio de dinheiro do governo, mas essa era a primeira vez que Reinhardt escutava falar disso. Ele até mesmo mandou seu mordomo investigar a corrupção na cidade. Na manhã seguinte, Ryoma chegou cedo no esgoto da cidade. Ele invocou todos os seus slimes de limpeza em sua caixa de itens. Ele tirou todas as suas roupas de limpeza e fez com que uma gosma azul cobrisse seu rosto para se proteger do fedor infernal. Quando ele abre a porta, todos os monstrinhos catadores de lixo começaram a invadir, e após algumas horas devorando toda a sujeira e imundície, Ryoma conseguiu lavar o local utilizando seus poderes mágicos, e também higienizou fervendo o cômodo, assim matando as bactérias. Depois de algumas horas, ele percebeu que na verdade iria levar alguns dias para limpar todas as outras 29 áreas, mas os slimes catadores começaram a se dividir e dobrar seu número, tudo para aumentar a rapidez e eficiência. No entanto, verificando os status dos monstrinhos, Ryoma viu que eles haviam aprendido resistência ao veneno. O garoto acha que isso foi um pouquinho aleatório e então volta para a guilda. Ele percebeu que havia veneno se acumulando nos banheiros o tempo todo, e viu que Reinhardt e os outros já estavam conversando sobre a corrupção. O rapaz então disse que o veneno estava se acumulando nos banheiros desde o início, e mesmo depois de Ryoma ter tentado explicar que havia limpado tudo, a mãe da garota disse que não se importava com isso, pois ela só estava interessada na segurança e saúde dele. Essa foi a primeira vez que o garoto sentiu alguém se preocupando com ele no trabalho, e o chefe da guilda percebeu que esse veneno poderia lentamente acabar com sua vida se ele não tomasse cuidado. No entanto, Ryoma decidiu mostrar para eles a sua janela de status, revelando que ele possuía centenas de habilidades que tornavam ele quase impossível de morrer, e até mesmo ele conseguia regenerar sua saúde caso fosse exposto a miasma sombrio sem a proteção do slime. E vendo quão poderoso ele era, o avô da garota disse que iriam confiar nele para continuar com o trabalho de limpar os banheiros, e algumas horas depois, Ryoma estava pronto para limpar os esgotos mais uma vez. Isso fez os novos slimes se unirem em um único slime rei catador, permitindo que ele usasse uma habilidade chamada Gula, que terminou o trabalho em apenas 1 hora, em vez de 3. E depois de mais algumas horinhas limpando a podridão dos banheiros, a família do Duque ficou preocupada com Ryoma, então trouxeram comida e bebida para ele, já que ele não voltou para casa cedo. E no cair da noite, os aventureiros se perguntavam por que ele ainda estava trabalhando durante a noite, mas Ryoma estava determinado a ajudar a comunidade o mais rápido possível, então continuava. Afinal de contas, ele já estava na metade do caminho, e depois de consumir toda a sujeira deliciosa, agora haviam 333 slimes catadores, então ele os dividiu em 3 slimes reis diferentes para aumentar sua velocidade. No terceiro dia de limpeza de todos os banheiros, ele finalmente acabou, mas acontece que todos os aventureiros estavam muito preocupados com a saúde do garoto. A gatinha chamada Mia correu para abraçá-lo, e Ryoma falou que ele estava sufocando com esse abraço maluco. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da parte 2 desse anime, que é a continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.